para essa live de hoje, que o tema é o rural amazônico em projetos de colonização. Nós convidamos para fazer o debate de hoje o professor Bruno Silva, doutorando da Universidade Federal do Pará, e a doutoranda Marcileia Vanzeli, professora da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança, professora substituta no campus de Bragança. E aqui eu aproveito para saudá-los e dizer da satisfação em poder debater um tema tão importante com duas pessoas que pesquisam a temática, que são conhecedores do tema. Gostaria de passar a fala à professora Marcileia para fazer uma apresentação, para se apresentar, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Professora Marcileia. Então, boa tarde a todos, é um prazer, obrigado, Francivaldo, né, pelo convite. Sou a professora Marcileia Vanzeli, como já dito pelo professor Francivaldo. Minha formação, né, sou graduada em História, fiz meu mestrado no campus de Cametá, né, no programa de pós-graduação Educação e Cultura, e sou doutoranda, né, do Programa de História Social da Amazônia na UFPA, em Belém. Bom, a temática, né, sempre me instigou, sou pesquisadora dessa área, gosto muito de entender esse rural amazônico, né, essa diversidade do rural amazônico, e continuo nessa perspectiva de análise, né, no doutorado. Estou hoje aqui no campo de Bragança, trabalho como professora substituta, mas também estou inserida em grupos de pesquisa, como é o GEIPAN, né, grupos que trabalham com comunidades indígenas e quilombolas, né. A gente está desenvolvendo a catalogação de um acervo inédito do SPI, que foi doado para o Laboratório de História, né, de Bragança, e também trabalho, né, no processo de entender algumas documentações do acervo histórico da comarca de Bragança, né, aqui em Bragança e em Orém, que é o PRODOC, né, que também um grupo de pesquisa aqui de Bragança, da Faculdade de História, coordenado pela professora Magda, e o GEIPAN é coordenado pela professora Wanderlúcia Ponte. Então, minha trajetória acadêmica é essa, e aí nós vamos aí dialogar um pouquinho mais daquilo que a gente propôs a pesquisar e a entender também. Obrigada. Muito obrigado, Marcileia. Muito obrigado. Bruno. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer ao professor Francivaldo e também aos professores do campus de Ananindeua pelo convite de participar desse projeto, que, já ressaltando que é um projeto muito importante, né, nesse momento que nós estamos vivendo, não somente por isso, mas também por criar um acervo para que as pessoas possam ter acesso a essa discussão que nós estamos tendo aqui e a outras que ainda virão. Então, eu acredito que nós estamos aqui produzindo material que vai ser importante para que as pessoas possam ter acesso a essas informações sobre os pesquisadores que nós temos na UFPA, mostrando a importância da pesquisa e da ciência no Brasil e no mundo. O meu nome é Bruno de Souza Silva, eu fiz graduação na Universidade Federal do Pará, também no campus de Cametá, só que foi uma turma especial que foi ofertada aqui para o município de Tomiaçu, que é o município onde eu sou. Eu fiz mestrado em História Social da Amazônia na UFPA, no campus do Ubamá, em Belém, e atualmente eu sou estudante de doutorado também em História Social da Amazônia, também em Belém, cujo meu orientador é o professor Francivaldo, e eu também, como se propõe esse debate aqui hoje, eu também pesquiso o espaço rural amazônico. No mestrado eu pesquisei o espaço rural mais voltado aqui para a região de Tomiaçu, para o nordeste do Pará, né, para a região de Tomiaçu e do Vale do Rio Acará, porque a historiografia se dizia que, e ainda é muito forte, essa ideia de que os japoneses foram predominantes e se mantiveram predominantes na história dessa região, na história do tempo presente, e eu observava que aqui tinha um outro grupo, tinha nordestinos, tinham pessoas do próprio Pará, tinham pessoas do sul e sudeste que aqui habitavam e ajudaram no desenvolvimento econômico e social da região. Então, aquilo me interessava tentar entender por que essas pessoas não participavam, ou pelo menos não estavam na historiografia, não tinha nada escrito que pudesse falar a história dessas pessoas. Então, desde o mestrado, eu tentei ver uma outra versão da história, ou ver uma outra forma da história aqui da região
do Nordeste do Pará, principalmente na região de Tomé Açu, aqui no Vale do Acará e no município de Rio. No doutorado, eu já tinha um outro pensamento, já tenho outro pensamento, porque já tinha desenvolvido uma pesquisa, e aí tive acesso a outra documentação e também a alguns relatos. Eu tive contato com a população que vivenciou o processo que eu precisava no mestrado. Então, a partir dos diálogos que eu tive com esses grupos, eu consegui ter outros pensamentos para poder tentar ir um pouco mais longe, em outra pesquisa um pouco maior, em outra perspectiva. Então, também sou do espaço rural, também pesquiso esse espaço rural, que é uma característica muito forte da região amazônica e do tempo presente amazônico. Muito bom, Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcileia, Bruno, pela apresentação. Viu que a gente está lidando com especialistas na temática, né? Então, eu gostaria de inicialmente apresentar aqui um texto bem introdutório para fomentar um pouco mais os debates sobre o tema. Primeiro, dizer que o tema de debate de hoje, ele é um tema bastante instigante. Lembro a todos que nas últimas semanas e até os últimos meses, ganharam as manchetes nos jornais e meios de comunicação termos como desmatamento, conflitos agrários, ocupação de terras indígenas, matanças de índios, destruição da floresta, grilagem de terras, como também se observou matérias falando de desenvolvimentismo, progresso, melhorias da economia com o desenvolvimento do campo, importância do agronegócio, do empresariado rural, de tornar as terras produtivas, entre muitas outras questões. Diria que a região amazônica, ela tangenciou todo esse debate ou ela foi um objeto central de observação. Quem não se lembra da MP, da medida provisória que se tentou aprovar, a MP 910 de 2019, que em 6 artigos tentava modificar a sistemática legal de tratar a regularização fundiária das ocupações incidentes sobre terras situadas em áreas da União. A chamada MP da grilagem para os movimentos dos trabalhadores rurais, ou a MP da regularização fundiária para os ruralistas. Ou ainda, quem não lembra das palavras do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em uma trágica e perversa reunião para o povo brasileiro, quando dizia, abre aspas, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Não há dúvida, é um contexto ou se vive um momento que remete ao tema de debate aqui apresentado, em que nós poderíamos reduzi-los em 3 palavras-chave: rural, a Amazônia e a colonização. O rural como construção de sentido de significado à luz da relação cidade-campo, para lembrarmos os estudos de Raymond Williams, pois esses 2 espaços eles não podem ser compreendidos separadamente. No entanto, é importante analisar o rural de forma dinâmica e contraditória, pois ao mesmo tempo em que ocorre a integração com as cidades, ocorre também a luta para manter as suas particularidades que o urbano tenta aniquilar. Desse modo, as diferenças entre o rural e o urbano criam simultaneamente identificações e reivindicações, construindo o rural como um ator coletivo do processo. Sendo assim, o rural deve ser entendido como um território criado pelas relações econômicas, sociais e políticas que a população do campo estabelece com a terra. Diria que o sentimento pela terra é o que dá tom nessas relações. No caso da Amazônia, não se trata apenas de percebê-la como uma ampla área de floresta, mas como uma ampla floresta com um histórico milenar de ocupação, mas também que experimentou diversos projetos de colonização e políticas chamadas de políticas de desenvolvimento, ou dito desenvolvimentismo, o que provocou e gerou um conjunto de conflito com as populações que historicamente
ocupavam e ocupam a região, identificadas como nativas ou povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos caboclos. Trata-se de uma região de diversidade ambiental, humana, mas também uma região de conflitos em que a luta pela posse e propriedade da terra é algo predominante, resultando em muitos atos de violência, como assassinato de trabalhadores rurais ou expulsão de pequenos poceiros. É uma região em que estes conflitos tendem a se acirrar com os projetos de colonização pautados pela política de desenvolvimento, que, em nome do progresso, pode destruir toda uma história de vida das populações que vivem nesta área. Estamos falando de uma colonização ou experiências de colonização, porque ao longo da história da região foram vários esses momentos em que os projetos de ocupação foram experimentados e marcados pela estratégia de ocupação da terra, derrubada da floresta, introdução de trabalhadores imigrantes nacionais e estrangeiros, e ainda pela facilitação da entrada de capital nacional e internacional através de empresas mineradoras e empresas agropastoris. É esse espaço o rural amazônico, pautado por experiências, mas também marcados por conflitos e violência, que ganham destaque nesse debate que aqui nós estamos propondo e que nós chamamos a professora Marcileia Vanzela e o professor Bruno para que pudesse comentar e discutir essa temática. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, Francivaldo, pela oportunidade, né, de estarmos dialogando e trazendo um pouquinho mais desse espaço rural amazônico, né, e os projetos de colonização. Então, há muitas frentes desse projeto de colonização em momentos distintos da nossa história, né, de ocupação da Amazônia. Temos aí uma ocupação milenar, sabemos disso, né, que as populações indígenas já estavam transitando nesse território e já habitavam e já transformavam o ambiente. Então, a ideia de uma floresta virgem intocada pelo homem, né, cai por terra quando nós avançamos com as pesquisas sobre a Amazônia. Então, os povos indígenas, tradicionalmente, já ocupavam e transformavam, né, faziam uso das terras. Eu, no meu mestrado, né, procurei entender um pouquinho mais desse processo, de um dos processos de colonização, né, de projetos de colonização da Amazônia. Então, esses projetos, eles estavam envoltos no entendimento de permanecer e transformar esse espaço, né, transformar em um espaço vindouro, né, de inserção principalmente da agricultura, né? Uma vez que a agricultura ela é o elemento que traz a civilidade, né? Que transforma o caboclo ou o indígena em um homem moderno e civilizado, né? Pelo menos é esse entendimento que nós temos da agricultura no processo de colonização no Brasil, da América, do continente americano. Então, quando eu propus estudar isso, né, e buscar entender um pouquinho mais de um desses projetos de colonização, eu pautei os meus esforços para entender a ocupação de um território de área ribeirinha no município de Mocajuba, né? Esse território nós conhecemos lá como a Ilha da Conceição, né? Na verdade, ela é criada como Ilha da Conceição por conta de ser uma PAI, né, um projeto de preservação ambiental, mas é a região que nós conhecemos como nosso sítio lá, né, nós chamamos de sítio, né, que fica do outro lado do rio Tocantins, em frente à cidade, né, engloba 3 comunidades, na verdade, lá. A comunidade de Santana, do Jacarecaia, do outro lado, que formam a Ilha da Conceição. Então, dentro dessas comunidades rurais, né, que nós estamos tentando entender, né, nós temos que levar em consideração uma questão que norteia, né, esse entendimento,
né? E essa questão é que essas comunidades rurais, elas se organizam prioritariamente, né, através da sua produção agrícola ou extrativista, né? E nós percebemos na pesquisa que essa atividade agrícola e ou extrativista, elas acontecem, né, com os mesmos indivíduos, né? Elas estão ali sempre transitando nas atividades de trabalho que são realizadas, né, por todas as pessoas que povoam a ilha, né, que moram na ilha, né? Então, esse tipo de atividade, elas correspondem ao uso da terra, da floresta e dos rios, né? Chamei no meu trabalho isso de espaços múltiplos de trabalho, né? Então, eles estão ali, né, engendrando esforços de entendimento, né, etnoecológico, de compreensão da natureza, né? E então desenvolvendo as atividades, né, econômicas, laborais, na floresta, no rio e nas terras, né? Então nós temos ali um movimento, né, de entender essa concepção de como essa população ribeirinha compreende sobre a questão de valores, né, as suas concepções com o envolvimento dela com a natureza, o porquê de permanecer naquele lugar. Então, eu busquei as raízes históricas de ocupação daquela ilha. E ao entrevistar, né, várias pessoas na ilha, né, que conseguiam me trazer à luz, né, de como esse processo de ocupação aconteceu. Tá? Então, ali a gente tem a chegada, né, de imigrantes portugueses, né, e de outras origens europeias também, né, mas também conseguimos entender que essas pessoas que chegam da Europa na região da Amazônia, elas tinham que compreender um espaço diverso, né, e com uma atividade, com um entendimento próprio, né? Ou seja, elas tinham que entender de todos os movimentos naturais, né? Do rio, da floresta e também da fauna e da flora, literalmente, né? O processo de ocupação, e aí dentro do entendimento, né? Quando a gente entrevista e consegue entender isso, a gente percebeu que as pessoas que chegaram, os primeiros que chegaram ali, né, no processo de ocupação territorial dessa área ribeirinha, eles aprenderam sobre um conhecimento de ancestralidade indígena, né? Então, esse conhecimento de ancestralidade indígena correspondia exatamente, né, na arquitetura das casas, da construção dos apetrechos de pesca, né, na construção, né, no entendimento, né, das atividades extrativistas, né, o que se coletar, quando se coletar, como se coletar, o entendimento dos rios, das marés dos rios, né, entender que, por exemplo, as atividades extrativistas do açaí têm um determinado período do ano, esse calendário específico construído também é um entendimento, uma compreensão etnoecológica, né, que foi estabelecida por esses grupos e que são de uma ancestralidade, né, dessas populações nativas da Amazônia. Então, quando nós chegamos no denominador comum, que é esses saberes que foram produzidos na Ilha da Conceição, né, na comunidade de Santana, que está ali, que compõe, né, a ilha, a gente vai perceber que essa construção, né, de conhecimento etnoecológico que eles vão desenvolver na Ilha da Conceição, ela se dá pautada, né, por esse observar da natureza, tá? E observar as populações que ali já estavam, né? As populações indígenas. Então, tudo que se constrói, todas as atividades inseridas ali,
são atividades que trabalham todos os meios possíveis. Então, ela desenvolve uma atividade econômica que, inclusive, é importantíssimo para a formação das cidades como Mocajuba, Cametá, né, se dão a partir dessas atividades desenvolvidas nas áreas ribeirinhas. E até hoje elas são são os principais meios, né, econômicos da cidade, né? Compõem ali as atividades de comerciais nos mercados, né, dessas cidades, né? O rio tem uma conexão com essas cidades, as canoas vão e chegam nas cidades, né, com todos esses produtos que são oriundos das atividades extrativistas e agrícolas das áreas ribeirinhas. Tá? Então, quando eu quis entender isso, foi porque se abre um questionamento desde da graduação sobre por que é tão importante e por que não se dá tanta importância para essas atividades. Porque as políticas públicas, né, não alcançam as atividades desenvolvidas dentro dessas comunidades ribeirinhas, né? Por que não se dá tanta importância para essas comunidades ribeirinhas, né? Uma vez que o processo de ocupação se inicia nessas comunidades e é a partir delas que você tem, então, o aparecimento dos núcleos urbanos, né? Principalmente da cidade de Mocajuba, né? Que é a cidade territorialmente onde está inserida a comunidade, a Ilha Grande da Conceição. Então, quando a gente analisa isso de pertinho, né, e realmente compreende isso, né, quando você fala desses conhecimentos etnoecológicos, aí você se debruça no dizer, afinal de contas, que conhecimentos são esses, né? Então, vamos lá. Dentro dessa comunidade, eu tive a oportunidade de conhecer esses produtores, né, esses moradores da comunidade, e acompanhá-los nessas atividades laborais, né, de trabalho, para entender um pouquinho mais. Bom, todos eles produzem seus apetrechos, né, de coleta, por exemplo, da pesca do camarão, do peixe, etc. Então, a gente tem umas peculiaridades naquela região da Amazônia. Nós temos ali a pesca com paredão. A pesca de paredão é um apetrecho construído, né, que foi, né, na verdade, ele tem a sua ancestralidade e ele é entendido lá no início do processo de ocupação desse território, né? E a pesca de paredão, ela é uma relação etnoecológica muito clara com o boto da região, né? Então, o pescador tem uma relação muito próxima com o boto. Então, o boto, ele é utilizado, né, para tocaiar o peixe, digamos assim, para dentro do paredão, tá? Um outro apetrecho que é muito importante ser dito aqui, né, são os matapins, que é a pesca do camarão, que também são produzidos por eles, né, por aqueles moradores da Ilha da Conceição, e são colocados, né, no momento específico, em horários específicos, de entendimento das marés, né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de acompanhar, né, o momento de iscar o matapim e deixar o matapim nos igarapés, né, próximo à casa, né, desse morador. Dessa moradora, na verdade, era uma mulher. Então, eu perguntei para ela por que naquele horário. Nós saímos, eram umas 5 horas da tarde, mais ou menos, e ela me disse que aquele horário que ela estava indo colocar poderia mudar, não necessariamente só 5 horas da tarde, mas poderia mudar conforme a maré. Então, naquele momento, era o melhor momento, porque a maré estava alta, né? E ela ainda estava, ela disse assim, crescendo, com essas palavras. Então, a maré ainda estava enchendo, literalmente. Adentramos o igarapé e ela foi colocando, né, os matapins ao longo de uma trilha, né, construída para que pudesse, então, deixar o matapim escado ali, né. E eu perguntei para ela qual era o melhor momento, né, de retorno para retirar os matapins, né. Aí ela disse, na próxima maré, eu tenho que voltar antes que a maré seque
para ficar mais fácil entrar, né, por dentro do igarapé de canoa, de casco, como é conhecido naquela região. Ou seja, então, há muitos elementos que nós podemos entender para além disso, né? Perguntei se era a única atividade que ela desenvolvia, né? Assim como todos os outros, né? Não é a sua única atividade. Ela também coleta murumuru, coleta andiroba, coleta o açaí, coleta o cacau, mas né, pontualmente, a gente entende também a questão territorial da coleta desses produtos, né, dentro da ilha. Então, o açaí, por exemplo, você só coleta dentro da sua própria propriedade, né? A andiroba, eu posso andar no mato e coletar a andiroba, né? É um acordo comum entre os moradores. Eu posso ir para além da fronteira do meu terreno, né? Para poder coletar andiroba. Uma vez que a andiroba ela é levada pela maré, né? Quando a maré enche e adentra, né, a floresta, né? Que é uma região de várzea que eu estava estudando. Então, cada atividade econômica exige dos indivíduos um conhecimento. E esse conhecimento, ele foi passado de geração em geração, né? Por forma de pertencimento, né? De percepção, né? De acompanhar os adultos nessas atividades, né? As crianças acompanharem os adultos nessas atividades. E é nesse momento que se aprende sobre essas várias atividades, né? Que foram desenvolvidas na ilha, né? Por que falar dessas atividades? Porque essas atividades, elas foram importantíssimas para que o processo de ocupação dessa região, das áreas de ilhas, né, da Amazônia, fosse efetivado, né, acontecesse, as pessoas permanecessem naquele local, né? Nós temos várias comunidades ribeirinhas na Amazônia. E um outro elemento importante, por que entender isso? Porque nós temos múltiplos espaços dentro da Amazônia. Nós não podemos compreender uma Amazônia como única, né? E gestar um entendimento de um território único. Nós temos uma Amazônia que é diversa, né? Que se você sai das áreas ribeirinhas do Baixo Tocantins, por exemplo, e for, né, para o Amazonas, para as ribeirinhas do Amazonas, você vai ver uma diferença no entendimento, né, da maré, do entendimento da pesca, da caça, da coleta, quais são, né, o que se pode coletar naquela região, o que se pesca naquela região, quais são os apetrechos usados naquela região, apetrechos de pesca, etc. Então, cada região da Amazônia, ela se desenvolveu, né, com o entendimento desses saberes ancestrais, né, que é exatamente o compreender a natureza, né. Quem ajuda a fazer essas análises, né, é a etnociência, né? A etnoecologia, a etnobotânica nos ajudam a compreender essas relações que o homem cria com a natureza, né? E eu fiz exatamente isso. Parti da etnoecologia como um ponto de entendimento para compreender essa ocupação territorial que acontece na região do Baixo Tocantins, né? E que a gente vai vendo se desenvolvendo. Então, outro elemento importante que me ajudou a entender, né, por que a cidade se forma a partir, né, das áreas ribeirinhas. Então, todas essas atividades que são desenvolvidas, né, sejam elas agrícolas, sejam elas extrativistas, elas eram comercializadas. Nessas regiões, nessas áreas ribeirinhas, se desenvolveram grandes comércios, né? Esses comércios chamados, né, nessa região de casas grandes, né, geralmente era uma grande casa de uma família, né, que se transforma numa família tradicional dessas cidades, tanto de Cametá quanto de Mocajuba, por exemplo, né? E nessas casas existiam os comércios. Dentro desses comércios vendia-se de tudo, né? Todos os tipos de produtos manufaturados, produtos alimentícios e etc. Né? E os moradores dessa região, eles vendiam seus produtos
de origens extrativistas, ou da pesca, ou da coleta de frutos, ou de atividades agrícolas, vendiam nesses grandes comércios, né, e, em troca, né, compravam produtos manufaturados, produtos alimentícios, café, açúcar, comprava-se tecidos, etc. Ali a gente tem o desenvolvimento dessa atividade do aviamento, que é muito conhecida de nós, na região da Amazônia, né? Mas também é um elemento, né, que engendra poder, né, de envolvimento com os indivíduos, né? Se criam os grupos oligárquicos, esses grupos têm uma influência sobre essa população, que são esses indivíduos, donos dos grandes comércios, que vão, então, compor os primeiros moradores, né, das cidades, que vão formar as cidades, né, por exemplo, a cidade de Mocajuba. Então, as famílias mais tradicionais da cidade de Mocajuba são oriundas das áreas ribeirinhas e, né, engendraram na política, né, são os grandes nomes de representatividade na política do município de Mocajuba, do município de Cametá, são aquelas famílias que ficam oscilando no poder no município, e aí a gente entende que todos esses aspectos, né, eles se conformam dentro desses envolvimentos que envolvem poder, né, e também simbologia, né, de entendimento de todos os aspectos dos produtos e de valorização desses produtos, né, dentro da Ilha da Conceição, por exemplo, né, que eu detive a estudar, né. Mas lendo sobre esses elementos, né, de ocupação da Amazônia, né, desses projetos de colonização, a gente tem muitas outras frentes, né. Mocajuba teve duas frentes prioritariamente, né. A primeira frente de ocupação dela são ligadas às áreas ribeirinhas, né, que esse entendimento etnoecológico, né, dos indivíduos e formação dessas comunidades ribeirinhas. Depois, né, com o enriquecimento de grupos, né, de famílias nessas áreas ribeirinhas a partir dos comércios, o desenvolvimento das cidades, né, a criação das cidades, o aparecimento das cidades. E aí Mocajuba tem uma nova frente, né, de ocupação que é proporcionada pela implementação da Pimenta do Reino, né? Então a gente vai ter como se tivesse mudado a frente de trabalho, saído do sítio e ido para o centro, né? Nós conhecemos lá sítio como as áreas ribeirinhas e centro, áreas rurais de terra firme. Então Mocajuba sofre esses dois momentos prioritariamente, né, de ocupação do seu território, né? A gente tem duas frentes de trabalho, uma frente de atividades extrativistas e de roçados, né, da agricultura de roçados, né, de produção da farinha e de produtos alimentícios não em grande escala, e a mudança para uma atividade, né, de grande escala, de produção, que foi a Pimenta do Reino, que era produtos de exportação, né, que fortalece novamente esses grupos, né, tanto no espaço social como no espaço político, né, e ali a gente tem todo o entendimento do voto, do apadrinhado, né, do compadrio, né, todos esses elementos, eles se conformam e surgem nessas relações que ainda estão voltadas para as áreas ribeirinhas, né? Entender isso para dizer que as áreas ribeirinhas, né, nunca deixaram de ser produtoras, né? Ou seja, as atividades que são desenvolvidas nessas áreas sempre foram importantes, né, para o desenvolvimento econômico da região, da nossa região especificamente, mas também de toda a Amazônia. Ou seja, essas atividades extrativistas que ora parece que desaparecem, na verdade elas permanecem e são aquelas que mantêm vivas cidades quando essas outras frentes de colonização e de ocupação, né, entram em ruínas.
né, como é o caso da Pimenta do Reino no município de Mocajuba. Então, quando essas outras frentes entram em ruínas, são as atividades econômicas desenvolvidas nas áreas ribeirinhas que mantêm, né, o dinheiro rodando, funcionando dentro da cidade, o comércio da cidade, né. Um dos levantamentos que eu fiz na minha pesquisa era que os maiores compradores no município de Mocajuba são as pessoas das áreas ribeirinhas. Ou seja, eles vendem os seus produtos coletados nos seus sítios, na feira do município, e compram produtos manufaturados dentro do município. Então, eles fazem esse câmbio, né, de desenvolvimento da economia, né? Então, no geral, né, e da minha fala, eu queria trazer isso para vocês, né, que é exatamente a gente entender que essas ocupações, elas são diferenciadas e que nós precisamos compreender essas áreas para a gente ter um entendimento da sua importância pelo fato do processo de ocupação, mas também a importância não só da ocupação, mas da manutenção, né, dessas áreas, e que essa manutenção tenha um processo também de preservação dessas áreas, né? Elas têm, se entende isso, né, a partir das suas atividades, não porque é ecologicamente correto, né, a questão da proteção do ambiente. Já finalizo, Princivaldo. É porque elas entendem esse processo de preservação a partir das suas atividades. Por exemplo, para elas é muito mais lucrativo manter o pé da andirobeira, né, em pé, do que tirá-lo para vender como madeira, uma madeira extremamente valorizada. Por dois motivos, porque ela tem a coleta da andiroba em momentos específicos, né, a retirada do óleo da andiroba, né, que ela retira, e também porque a derrubada de uma grande árvore acaba destruindo um grande potencial de açaizeiros, né, e também de cacau, que são produtos que ela trabalha e que são extremamente lucrativos também no período de safra desses produtos. Então, ela tem esse entendimento, né? Quando você pesquisa e entende sobre isso, você percebe que a ideia de preservação delas está longe dessa ideia de preservação que a gente tanto discute, né, sobre sustentabilidade, etc. Né? Mas também que é muito pertinente. Então, a gente precisa entender como é que essas comunidades elas nos ajudam nesse processo também de preservação da própria Amazônia. Então, é isso, né? Eu espero ter contribuído com o diálogo, com o debate aí, Princivaldo, e estou por aí. Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Bem, vamos então passar a palavra para o Bruno, para que ele faça os seus comentários, depois a gente abre para as perguntas, tá certo? Olá, Bruno. Boa tarde de novo, né? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Bruno Silva, como eu já me apresentei no início, e a proposta de pesquisa que eu fiz no doutorado, a proposta que eu vou apresentar agora, como eu falei para vocês inicialmente, é um projeto que busca estudar o espaço rural amazônico, principalmente aqui no Pará. Eu foco mais na região do Nordeste do estado, na região do Nordeste paraense. E aí, inicialmente, o projeto de pesquisa, a pesquisa de doutorado, ela tem como temática, como título, políticas de financiamento, né, políticas de desenvolvimento rural no Pará durante a ditadura militar. Essa temporalidade que é da ditadura militar e processo de redemocratização, eu costumo pesquisar desde o mestrado, eu pesquisei isso também na graduação, pesquisei esse período, e também voltado para o espaço rural. Durante a graduação, eu pesquisei uma comunidade rural aqui do município onde eu resido, onde nasci, que é a comunidade rural de Canindé, que é na região hoje, uma região chamada Estima da Forquilha, e eu pesquisei essas comunidades, a formação dessas comunidades inicialmente. Durante a pesquisa para a monografia de trabalho de conclusão de curso da graduação, eu identifiquei que ali residia uma população de origem nordestina, e isso me instigou muito porque quem conhece, quem já ouviu sobre Tomé-Açu, que é um município aqui do Nordeste paraense, sempre ouve falar em uma perspectiva dos japoneses, em uma colonização de japoneses, onde o desenvolvimento rural, o desenvolvimento econômico é sempre atribuído a esse grupo. E eu fiquei um pouco curioso por conta que esse grupo ele foi sim importante, nós não estamos diminuindo a importância desse grupo,
Mas, além desse grupo, tiveram outros grupos também que foram importantes no desenvolvimento do espaço rural e também da economia, da sociedade aqui do município de Tomé-Açu e das regiões vizinhas, mas esses grupos não foi somente japoneses, houveram outros grupos, cearenses, maranhenses, sobremaneira, porque foi uma quantidade bem significativa de maranhenses que vieram do Maranhão para cá na década de 60 e na década de 70. Então, isso me fez tentar ir mais longe, pesquisar, tentar compreender por que esses grupos deixaram as suas regiões de origem e vieram aqui para Tomé-Açu na década de 60 e na década de 70. Após isso, eu consegui identificar que a maioria dos nordestinos que habitavam uma região aqui de Tomé-Açu, no nordeste do estado do Pará, era uma população do Maranhão. E uma população ligada ao espaço rural, um grupo que tinha interesse em ocupar o espaço rural, tinha interesse em ocupar terras. E mesmo mediante tantos projetos que tinham aqui na região amazônica, como a construção de hidrelétricas, como projetos de mineração, esses grupos se interessavam em residir em espaço onde tivesse oportunidade no trabalho rural. Então, eu fui buscar, no mestrado, tentar compreender por que essa ligação desses grupos nordestinos com o espaço rural e por que eles buscavam reproduzir os seus modos de vida lá do Nordeste, aqui na região amazônica, e por que eles procuravam uma região que estivesse com disponibilidade de terra. E eu consegui identificar que no começo da década de 60, o município de Tomé-Açu tinha se formado, teve um prefeito, que é o Ney Carneiro Brasil, e esse prefeito ele fez uma doação de terras. Né? As terras foram loteadas em determinada região de Tomé-Açu, que é conhecida como região do Canindé, atualmente é conhecida como Forquilha, e essas terras elas foram divididas e eram doadas à população que chegava do Nordeste, e nesse período vieram muitos maranhenses. E eu fiquei curioso por que pessoas do Maranhão vieram para cá, e principalmente porque eu identifiquei que a população que saía do Maranhão saía principalmente da região chamada de Baixo Parnaíba, que é uma região entre o Maranhão e o Piauí. Então, eu tentei identificar por que esses grupos vieram, e eu consegui compreender alguns elementos, e aí eu consegui também compreender que naquele período o José Sarney ele era o governador do Maranhão, e a tão conhecida lei de terras foi sancionada, e aí fazia com que o Estado tivesse a possibilidade de vender as terras que eram ocupadas pela população rural maranhense, mas que eles não tinham documentação para comprovar isso perante a justiça. Então, muitos maranhenses ficaram sem terra, mediante essa legislação, ficaram sem a possibilidade de trabalho. Nós estamos falando de maranhenses que eram pessoas ligadas à terra, e as pessoas vieram aqui para a Amazônia e buscavam espaço para reproduzir seus modos de vida e para, consequentemente, desempenhar o trabalho que eles sabiam fazer, que era o trabalho ligado à terra, o trabalho na agricultura. E as pessoas vieram, e aqui em Tomé-Açu eles conseguiram um espaço para que eles pudessem reproduzir o seu modo de vida, que eram essas terras que eram doadas na época pelo prefeito do município. E essas terras elas foram doadas, claro, que tinham um intuito político por trás, né? O governo ele tinha interesse em povoar a região, era um município recém-criado. Mas esses elementos foram elementos que foram pesquisados durante a minha pesquisa de dissertação de mestrado, e no doutorado eu ainda, de certa maneira, dou uma continuidade nessas pesquisas, porque foi nas pesquisas de monografia, de trabalho de conclusão de curso de graduação, e também na dissertação de mestrado, que eu consegui ter acesso a documentações que fizeram com que eu tentasse pesquisar ou tivesse novas ideias. E aí, mediante essa documentação, eu consegui verificar que nós tínhamos ali, durante a ditadura militar, que o Brasil, infelizmente, sofreu, nós tivemos aqui para a região amazônica grandes projetos, e esses projetos de incentivo e também de abertura do grande capital, pro grande capital. A região amazônica ela recebe aí grandes projetos, esses projetos, consequentemente, eles acabam alterando as relações sociais, econômicas e culturais da região amazônica, e eu identifiquei que esses projetos que a região amazônica havia recebido, ou foi direcionado para a região amazônica, foram projetos que foram criados, né, que foram projetos que foram idealizados por uma instituição. E essa instituição é a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e tinha uma instituição financeira que administrava, que disponibilizava os recursos para que os projetos pudessem ser desenvolvidos. A instituição financeira era o Banco da Amazônia. Então, nós temos aí duas grandes instituições, uma financeira e uma de planejamento e reordenamento, que foram criadas para que a região amazônica tivesse uma mudança econômica e, consequentemente, social.
Então, essas duas instituições, elas acabam tendo um papel crucial durante o governo militar no Brasil, e para a região amazônica, elas têm um intuito de modificar as relações econômicas. Então, eu identifiquei que, através das minhas pesquisas, lendo um pouco sobre a historiografia que fala sobre os grandes projetos na região amazônica, eu via que muitos dos textos, eles falavam dos grandes projetos de estruturação, como hidrelétricas, rodovias. Eu via também projetos que falavam sobre mineração, mas eu não via projetos que propusessem pesquisar o espaço rural e as mudanças que os pequenos agricultores da região amazônica, também os migrantes, sofreram durante a ditadura militar. E aí foi o intuito que eu tive de pesquisar esses grupos. Como que a população rural, como que os agricultores, os pequenos produtores, conseguiram lidar com essas mudanças econômicas e com essas urgências, porque essas mudanças elas chegavam e, de certa maneira, elas obrigavam as pessoas a se adaptar. Um pequeno agricultor, de repente, se via com uma competição muito grande com o agricultor vizinho que aderia aos projetos de financiamento. Então, de certa maneira, para que eles pudessem sobreviver, passaram a ser disponibilizados para aqueles que tivessem em terra e que tivessem interesse em desenvolver uma atividade econômica mais lucrativa. Então, nós vimos ali um contexto de uma mudança econômica quase que forçosa, porque sobreviveria os agricultores que aderissem a essas mudanças. E essas instituições, elas começam a se conectar com os agricultores através de instituições técnicas, como, por exemplo, a CEPLAC, que é a comissão, uma instituição técnica que tinha como interesse em introduzir a produção do cacau aqui na região amazônica. Nisso tudo, eu consegui identificar que nós tínhamos ali, além das instituições, nós tínhamos também muitas pessoas que tinham interesse em participar desses projetos, mas tinha pessoas também que não tinham. Nesse contexto, muitos grupos começaram a ter acesso a instituições técnicas e começaram a buscar esses programas, esses projetos que o governo disponibilizava. Um dos projetos que eu identifiquei até agora na pesquisa, que foram projetos também importantes, mas eu considero um dos projetos rurais mais importantes que a Sudam desenvolveu para o Pará, foi o Pronopar, que é o Programa de Recuperação Socioeconômico da região nordeste do Pará. Esse projeto era um projeto para incentivar e recuperar a economia do nordeste do Pará, que é uma região que produz muito alimento, sempre produziu. Então, de certa maneira, com todos esses elementos que eu tenho, estudando a Sudam, estudando também o Banco da Amazônia, compreendendo esse projeto que é o Pronopar e outros projetos que ainda estou identificando, analisando os diversos grupos que participaram desse processo histórico, que foi os projetos rurais durante o governo militar, eu consegui tentar formular uma ideia de pesquisa para o doutorado e também uma ideia de pesquisa para ser desenvolvida e para ser disponibilizada para a sociedade, que é pesquisar o espaço rural e as políticas de desenvolvimento rural no Pará durante o governo militar. Nesse contexto, eu analiso vários espaços, mas, sobremaneira, eu vou analisar o espaço nordeste do Pará, por conta que esse projeto foi disponibilizado para cá, então eu quero compreender como que o governo via essa região, e também tentar compreender como que a mídia, como que os jornais, como que eles divulgavam esses projetos do governo aqui para a região do Nordeste do Pará. De maneira geral, o projeto ele tem esse foco um pouco institucional, vou pesquisar instituições oficiais, mas uma das ideias centrais é tentar compreender como que os agricultores viram esses projetos, como que eles conseguiram acessar esses projetos e que elementos coletivos eles utilizaram para que eles pudessem se organizar e tentar compreender esse projeto do governo militar para a Amazônia. Eu consegui também compreender, e ainda tenho, claro, que pesquisar um pouco mais, que muitas associações rurais foram criadas nesse período. Muitos grupos se uniram para se organizar para resistir ou para lidar com as instituições financeiras e também instituições técnicas, porque nós estamos falando de grupos de agricultores que muitas vezes não tinham leitura, não tiveram acesso a escolas, então eles se uniam para tentar procurar soluções, para tentar participar desses projetos, às vezes juntavam e contratavam um advogado, ou então se juntavam em uma comunidade católica, uma comunidade evangélica, se juntavam os grupos ali para tentar receber os técnicos das instituições para que eles pudessem juntos fazer perguntas e tentar dialogar com as instituições.
Então, nós temos aí muitos elementos importantes para a história do Pará, para a história da Amazônia, para a história do Brasil, para a história política, social, econômica, que são esses elementos de lutas de um grupo para tentar lidar com instituições do governo. Nós temos também a questão política que o governo está tentando incentivar a abertura da região amazônica para a introdução do grande capital, para a introdução de programas econômicos que modificaram a economia, que modificaram a sociedade, que modificaram a cultura da região. De maneira geral, nós temos grandes projetos que foram desenvolvidos para uma região. Esses projetos sofrem muitas críticas e ainda hoje nós temos percepções diversas sobre esses projetos, porque muitas vezes eles não pensaram a realidade desses grupos, eles apenas mandaram os projetos para cá e as pessoas tinham que se adaptar. É nítido que era um projeto de combate também ao extrativismo, que é uma prática que era e ainda é uma prática muito comum na região amazônica. Era uma política de, digamos que, modernização ao olhar do governo. O interesse do governo era de reordenar politicamente e economicamente a região amazônica de acordo com aquilo que eles achavam que era lucrativo. Além de tudo isso, era também uma política de segurança nacional, pelo menos era o discurso do governo, que era uma política para tentar fazer com que a região amazônica fosse uma região consolidada com uma parte do Brasil e conseguisse, de alguma maneira, se equiparar ou chegar próximo das outras regiões do Brasil que eram consideradas pelo governo como regiões desenvolvidas. Nesse trabalho, nós temos aí muitas fontes que podem ser utilizadas para a pesquisa e para o desenvolvimento dessa pesquisa. Nós temos aí os discursos oficiais, muitos governantes militares vieram à Amazônia, fizeram discursos, e nos seus discursos publicados em jornais, era nítido a ideia de que a região amazônica era uma região atrasada. Pelo menos era a ideia do governo. Então, a ideia dos projetos era uma ideia de desenvolvimento. Como nós estamos falando especificamente de desenvolvimento rural, nós usamos aqui o termo agrodesenvolvimento. A pesquisa ainda tem que discorrer muito, nós temos muitos a serem feitos, mas de uma maneira mais sucinta, a ideia é pesquisar a participação dos agricultores, os mecanismos que eles criaram, como que eles conseguiram lidar com as instituições do governo, com a Sudan, com a CEPLAC, com outras instituições técnicas e também com a instituição financeira, que é o Banco da Amazônia. Então, eu trago aqui para vocês um pouco da história do Pará, um pouco da história do Nordeste do estado do Pará, do Vale do Acará. Não deixo também de trazer um pouco da história de Tomé Açu, de municípios vizinhos como Tailândia, Moju, Concórdia do Pará, Bujaru, que foram regiões que até hoje ainda produzem uma parte significativa dos alimentos que são consumidos no Pará e fora dele também. Certo? Então, de maneira mais sucinta, é isso que eu tenho para falar sobre a minha pesquisa, e estamos preparados aí, aguardando as perguntas que vocês porventura fazer. Muito obrigado pela apresentação, né? Agradecer aos dois, né? Dizer que foram falas importantes. Eu acho que o diálogo de vocês é muito, muito forte no aspecto, né, de que, se por um lado os projetos de colonização eles são pensados sobre o viés de uma política de desenvolvimento, consequentemente, né, coloca as populações numa condição de não desenvolvidas, as populações locais, o que significa dizer que esses projetos acabam atropelando essas comunidades, principalmente as comunidades ribeirinhas, né? Por outro lado, o fracasso desses projetos, eles são sempre superados, né, pela economia nativa ou a economia local. Quer dizer, a lida com a terra, a lida com a floresta, a forma de lidar com os rios, é que coloca essas populações nativas sobre o enfrentamento em relação aos grandes projetos, mas também como um instrumento de perspectiva para a garantia da sua própria sobrevivência, quando se percebe que esses programas de desenvolvimento não tem nada, né? Refletem uma política de destruição, de apropriação das riquezas da região e etc. Então, eu acho que o diálogo de vocês vão por esse caminho. Bem, eu vou passar aqui uma pergunta que foi feita primeiramente pelo Jameson, onde ele diz o seguinte:
como nós podemos articular o rural amazônico com a história pública, né? É possível fazer essa articulação entre essa discussão que está sendo feita aqui com a história pública? Quais são os cuidados, né? Quais são as preocupações que a gente deva ter ao tratar disso, né? E aí ele faz cita aqui um exemplo, no caso da Amazônia Oriental, onde você tem uma presença física e simbólica muito marcante, né? Então, como trabalhar isso, né? Quer dizer, se é um tema que de alguma maneira acaba provocando temores de quem lida com essa temática pela própria violência, né? Violência que não é só sofrida por as populações, mas também sofrida por quem estuda, pesquisa essa questão. Quer dizer, como abordar isso dentro do âmbito de uma história pública? Essa é a pergunta que o Jameson está fazendo, certo? Nós temos uma outra pergunta do Emílio Ribeiro. Ele faz uma pergunta mais para Marcileia. Você conseguiu observar em suas pesquisas de mestrado como o sistema de aviamento se atualizava em Mocajuba e nessa região tocantina e criava redes de clientelismo? A pergunta, eu esqueci o nome do rapaz que direcionou a pergunta, mas ele perguntava sobre como relacionar a história pública ao rural amazônico, haja vista que é uma história, diria, um pouco mais complexa de ser divulgada, por conta que, às vezes, ela, pelo que eu percebo, ela tem muitas críticas, né, também ao modelo de sociedade, ao modelo de governo. Primeiro, para a gente tentar compreender um pouco do que seria essa história pública, né? É a história mais ampla, que tem acesso a grupos maiores, é uma história que vai além dos historiadores, que as pessoas que não são de história têm acesso a essa história pública. Eu, quando fui pesquisar sobre esse período, que é sobre a ditadura militar, eu até brincava com alguns colegas dizendo que, dependendo da crítica, dependendo de como tiver o momento político, eu posso até dar uma mudada e elogiar os projetos, né? Porque eu não sei o que vai acontecer no Brasil daqui para frente, mas a gente vê que há uma complexidade, as pessoas elas estão ficando cada vez mais complexas de lidar, nós temos aí um acirramento dos ânimos políticos. Então, trabalhar esse espaço agrário, consequentemente, é trabalhar com críticas. Nós temos que analisar os projetos, eu analiso os projetos, a Marcileia analisa uma outra sociedade, as intervenções, né, de sociedade, e quando a gente começa a escrever, acaba que, de certa maneira, nosso escrito, a historiografia, ela tem um pouco de nós, um pouco de nossas críticas. Então, tem que haver um cuidado na hora de escrever, na hora de publicar esse material, e um cuidado ético, até para que você não possa ferir algumas pessoas, alguns grupos, mas não tem como o historiador omitir algumas coisas. Nós acabamos omitindo, mas muitos fatos vão ficar evidentes. As nossas críticas, por mais que elas não sejam claras, mas elas vão ocorrer, porque nós vamos estar falando de uma sociedade que interfere na vida de muitas pessoas, de muitos grupos. Então, quando você escreve sobre alguma coisa, você acaba, de certa maneira, evidenciando o lado bom e o lado ruim. Não é o nosso papel falar o que é bom, o que é ruim, né? Mas acaba que fica, dependendo da interpretação, fica nítido nosso comentário. Eu não diria que nós temos uma receita pronta de como tornar essa história pública sem, de certa maneira, ter polêmica. Nós vamos escrever, nós vamos divulgar essa história, as pessoas vão ter acesso e elas vão tirar suas conclusões. Cada um de nós vai ter aí um pouquinho, eu diria, de consequência e pelos nossos atos. Quando nós escolhemos esses projetos, nós os escolhemos porque, de certa maneira, por muito tempo eles ficaram adormecidos. Eu acho que é preciso que as pessoas tenham acesso a esse outro lado da história. Eu, por exemplo, trabalho com história oral, né, que a gente tem que ter um cuidado grande com a história oral. Eu lembro que o Thompson, de certa maneira, dizia que a história oral ela devolve às pessoas a possibilidade, né, de terem essas histórias. Então, nós não podemos deixar que, por mais que nós sejamos censurados, e muitas pessoas foram censuradas, nós não podemos deixar de mostrar essa face, esse nosso olhar que nós tivemos para esses projetos. Nós temos que divulgar. A história, ela está cada vez mais pública. Nesse momento, nós estamos nos tornando públicos, fazendo esses vídeos falando sobre os nossos projetos. A gente tem que ter um cuidado para que nós não atinjamos alguns grupos. Tem que ter o cuidado ético que a gente aprende durante a graduação, a como lidar com as fontes, com os documentos, com os discursos.
esses cuidados eles têm que ter em todo o trabalho, seja ele o rural, o trabalho para o mundo rural, ou o trabalho para outros espaços, seja lá eles quais forem. E a história, ela, de certa maneira, hoje em dia não tem como não ser pública, né? Eu acredito que esse é o meu pensamento. Eu não sei se respondi a pergunta do caro colega. Ok. Vou só pedir um pouco mais de objetividade, que a gente tem algumas outras perguntas, tá? Para a gente tentar, dentro do nosso limite, até às 18h30, responder todas as questões que estão aqui pautadas, tá bom? Marcileia, por favor. Bom, para a primeira pergunta, que diz como podemos articular, né, esse rural amazônico com a história pública. Quando propomos pesquisar algo, nós, como pesquisador, eu falo por mim como pesquisadora, carrego uma bandeira também de defesa. Não é só um objeto de pesquisa ali, é um objeto também de defesa. Você levanta uma bandeira de luta, né, defender essas atividades, esse entendimento, essa história daqueles que foram por muito tempo excluídos, marginalizados e silenciados. Né? No doutorado agora eu vou propor estudar essas políticas públicas que sempre estão aí tentando, né, colonizar e destruir a cultura indígena, né, dos povos indígenas. De transformá-lo, de civilizá-lo, de modernizá-lo. Para a Amazônia, sempre tem projetos, né, que buscam esse desenvolvimento, essa modernidade. Então, não tem como escrever sem você levantar uma bandeira quando você é pesquisador de determinado objeto de pesquisa, no nosso caso, a Amazônia. Nós levantamos uma bandeira de defesa da Amazônia, né, de entender que esses grandes projetos que viabilizam a agricultura de exportação, né, a monocultura, são projetos que destroem a Amazônia, né? O agronegócio são projetos que destroem a Amazônia, né? Então, todos os projetos que foram pautados para a Amazônia são projetos que, na verdade, só trazem destruição. Se a gente olhar para todos os projetos, tudo que está em torno desses projetos são mazelas sociais, né? Então, eu vou continuar escrevendo, não vou passar mão na cabeça de nenhum político, de nenhuma estratégia pública, seja ele de A, de B, centrão, não sendo centrão, PT, seja lá quem for. Vai receber crítica dentro do meu trabalho e se eu tiver que sofrer retaliações, vou sofrer retaliações e vou continuar escrevendo e pesquisando aqui, que é a minha bandeira de luta também, entende? Para o Emílio, okay, né, Emílio, eu identifiquei nessa mudança, nesse processo de aviamento. O aviamento, ele constrói essa rede clientelista, né, do voto do cabresto, literalmente, nessa região. Então, essas famílias chamadas tradicionais na cidade de Mocajuba, de Cametá, são aquelas que ficam oscilando no poder público. Ora, eles são o gestor do executivo, são os vereadores, comandam a política com o voto do cabresto, até hoje, né? Quando muda a frente de ocupação para as áreas de terra firme, com a Pimenta do Reino, você vê novamente aquele mesmo grupo ali, né, criando essas redes de clientelismo, né, de você manter aquele voto porque é meu compadre, porque comprou o caixão de um parente meu que morreu, porque ajudou levando para Belém para uma cirurgia. Esse tipo de clientelismo que é criado na política. Então, o aviamento, ele proporcionou isso, né, de você também manter aqueles indivíduos ali presos em você, né, porque as pessoas não recebiam dinheiro quando levavam seus produtos nessas grandes casas comerciais. Elas recebiam em troca outros produtos, claro, né, com valores exorbitantes, né? Então, elas sempre estavam devendo nessas casas, sempre estavam devendo. Nos pimentais, né, haviam as casas aviadoras dentro, né, dos grandes pimentais de Mocajuba. E as pessoas que iam da zona ribeirinha apanhar pimenta, dos pimentais de Mocajuba, também ficavam presas, porque tinham que fazer todas as compras dentro desse comércio, né, e lógico, os produtos sempre exorbitantes, né, e esse aviamento, ele permanece, é uma atividade que permanece, né, nessas cidades mais interioranas, né, do rural amazônico.
Ok, Marcileia, muito obrigado. Eu estou com duas perguntas aqui. Eu vou fazer as duas perguntas, mas vou pedir muita precisão de vocês. A gente tem 3 minutos para terminar o programa, tá? Você explanou sobre a presença japonesa para o Bruno e, posteriormente, nordestina. E os povos indígenas, os Tembés, os Turiwara, os Amanaiés, como eles foram enquadrados nesses projetos de colonização da região? A França também está nos acompanhando, a Maxi também, e o Alan Dienes faz uma pergunta também para o Bruno. É possível afirmar que sua pesquisa dá voz às populações de agricultores, os pesquisadores, os agricultores, ou seja, é contar a história pelo olhar do colonizador ou do colonizado, né? Então, fica aí a pergunta do Alan Dienes. Vocês têm 1 minuto para responder. Olha a cilada que eu coloquei para vocês. Tá, a primeira, a Alan Dienes, Alan Dienes é ela, professor, Alan Dienes. Alan Dienes é ela, né? O senhor falou ele, né? Desculpa. Alan Dienes é daqui de Tomé-Açu. Alan Dienes é minha pesquisadora, e obrigado. Respondendo a pergunta do Emílio, né, que ele pergunta sobre as populações indígenas, como elas aparecem nesse meu projeto de pesquisa. Eu acredito que a pergunta é como ela aparece nas fontes. Eu imagino que eu não vi nas fontes da Sudã e do Banco da Amazônia a participação, ou pelo menos a menção desses grupos. Então, não houve um projeto, pelo menos até agora, não identifiquei direcionado para esses grupos. É uma preocupação minha também, porque eram grupos, e são grupos que estão presentes nessa região. Eu ainda vou me atentar para isso e agradeço pela pergunta que, de certa maneira, me faz ficar mais atento. A pergunta da Alan Dienes é sobre qual olhar, qual perspectiva, se eu vou dar voz para esses grupos. Eu vou usar da história oral. Parte da minha pesquisa vou utilizar vou conversar com os agricultores, já tenho conversado, já tenho alguns arquivos sobre isso. Então, de certa maneira, eu vou explanar, no texto vai ter a voz desses grupos, a percepção deles. E quando eu uso as fontes das instituições, como o Sudã e o BASA, de certa maneira, eu também vou ouvir um pouco do lado do outro grupo, que é dos grupos políticos que criaram esses projetos. Então, vai ser as duas perspectivas em debate. Bom, as minhas perguntas já foi um minuto. Respondidas, né? Mas os agradecimentos finais, então. Eu vou falar rapidinho e agradecer. Sobre as populações indígenas, Mocajuba empurra, né, um grupo indígena, os Anambé, né, nessa frente de uma nova colonização, com a inserção da Pimenta do Reino, empurra os Anambés para um outro território, né, mas não aparece na história oficial de Mocajuba, não aparece os povos indígenas, né, são silenciados totalmente, né, então a gente realmente tem que continuar pesquisando para trazer, para mostrar que a nossa história se compõe a partir desses grupos, né, desses povos. Bom, professor Francivaldo, né, obrigado mais uma vez, né, pelo espaço, poder estar aqui, né, dialogando com o Bruno. O Bruno foi um prazer também. A pesquisa do Bruno bate um pouquinho na minha pesquisa de graduação, né, Francivaldo? Fala dos japoneses, a exceção da Pimenta do Reino, que começa lá em Tomé-Açu. Bom, então sempre é importante estar dialogando, né, e vendo como essas frentes de ocupação, né, e desses projetos de colonização da Amazônia, eles são, né, pertinentes, né, e insistem em construir uma desigualdade social muito grande na Amazônia, né. Essas frentes, elas aumentaram essa desigualdade e o silenciamento dos povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, né, e indígenas. Então, a gente levanta uma bandeira, tentando transformar nossas atividades de pesquisa em uma história pública, em que tragam, né, e demonstrem sobre esses saberes, né, sobre esses conhecimentos que são construídos dentro da Amazônia e que são tão importantes, né, para a gente entender um pouco mais da nossa sociedade. Bom, é isso. Okay. Eu agradeço, espero outras oportunidades aqui, de novo, para dialogarmos. Tá ótimo. Bruno, quais suas considerações finais? Agradecer, só tenho a agradecer também, agradecer a Marcileia pela parceria aqui nesse debate, parabenizar pelo projeto, não somente pelo projeto de pesquisa, mas pelo projeto de vida, que a gente ouve falar da Marcileia, né, por aí, ela é uma menina batalhadora. Também quero
aqui agradecer ao professor Francivaldo, sempre nos chamando para dialogar, para debater. Eu agradeço muito a parceria dele nesse sentido, de nos ajudar a tentar fazer com que nós, pesquisadores, estejamos sempre em debate, em construção. Agradecer também ao Campus de Ananindeua, parabenizar pelo projeto, ao professor Wesley e a todos os professores do Campus de Ananindeua que tem esse projeto bonito, parabenizar os alunos por fazer parte desse campus, que é um campus que sempre tem projetos bem interessantes na área de história e em outras áreas também. Então, é só agradecer e tentar aqui usar esse espaço que a gente tem agora para tentar dialogar um pouco e falar sobre os nossos projetos de pesquisa e enaltecer um pouco esses projetos sobre o espaço rural, que a gente, de certa maneira, está tentando dar voz a esses grupos, aos agricultores, aos ribeirinhos, né, que era um grupo que ainda estão aí, nós ainda precisamos de mais trabalhos que pesquisem essa área. Muito obrigado a todos. Muito bom. Quero agradecer vocês, agradecer Marcileia, Bruno, muito bom. Foi um final de tarde, início de noite maravilhoso, né? Eu gostaria de agradecer todos que nos acompanharam até aqui, tá certo? Fazer um agradecimento especial e mandar um abraço a Alain Dienes, eu não estava lembrando da Alain Dienes, né, lá de Tomé Açu, mandar um abraço a toda a comunidade de Tomé Açu, mas também especialmente aos nossos alunos e ex-alunos do curso de História lá de Tomé Açu, né? Também Mocajuba tinha uma turma de História maravilhosa, né? A Marcileia estudou lá em Mocajuba, então um abraço muito grande para essas pessoas todas. E fica aqui já o convite, viu? Todos que estão nos acompanhando, já fica convidado o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira, né? Como vocês já sabem, mais história nas segundas. Então, na próxima segunda, nós vamos ter um tema de debate, vai ser migrações, mobilidades e deslocamentos na Amazônia. Os convidados vai ser a professora Aline de Cássia Malcher Lima e o professor Francisnaldo Souza dos Santos. Vão debater aqui migração, mobilidades e deslocamento. Acho que o programa foi um sucesso, pelos elogios todos aqui, foi um sucesso. Parabéns a todos vocês e nos encontramos em um outro momento. Um abraço a todos. Tchau. Até mais.